Olá, meus amigos, um bom momento para cada um de nós, um bom encontro, que Deus abençoe esse momento para você, para mim, para todos nós, quando compartilhamos aí a sua palavra, quando compartilhamos o conhecimento que temos a respeito dessa palavra e assim como fazemos todas as semanas, mais uma vez, nós estamos aí para abrir o catecismo, que é o manual nosso, deixado por Martinho Lutero, um deles, né? Esse aqui, o Catecismo Menor, que a gente está usando agora. E para informar você, de repente, assim, que queira aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos, nós temos também o Catecismo Maior, que é com explicações mais detalhadas, com conteúdos mais ampliados, com perguntas e respostas mais complexas, que para um estudo um pouco mais demorado dessas verdades que Martinho Lutero encontra aí na Palavra de Deus e organiza em forma de catecismo. Então nós vamos olhar hoje para o oitavo mandamento, que está na sequência aí do nosso olhar aí para esse tema de lei de Deus como freio, como espelho, como norma para a nossa vida. Sempre lembrando, né, que nós estamos aí diante desse conjunto de leis que nós chamamos de código de ética moral também, né, que é onde nós temos aí as orientações para coisas que podemos fazer ou deixar de fazer, orientações seguras que nos deixam mais perto do caminho de Deus. Lembrando também que este conjunto de leis ele não tem poder de salvar as pessoas, apenas de orientar as pessoas, né? Então, por isso dizemos, como Martinho Lutero, ele tem aquela habilidade de nos frear quando estamos aí envolvidos em pecados, de nos espelhar quando precisamos ver em que situação ou estágio que nós estamos das nossas relações humanas, e também de normatizar as nossas decisões e escolhas como norma de vida. Então, essas são as funções aí desta lei de Deus para a vida de todos os filhos de Deus. Nossa salvação está em outro lugar, está em Cristo, na fé em Cristo. É pela fé que somos salvos, né? Porém, mesmo que nós tenhamos essa ideia de fé, de esperança, de liberdade, precisamos ficar aí também assim, digamos, equalizados, né? Comprometidos com a palavra de Deus, né? Alinhados com essa palavra de Deus, para que a gente possa seguir no caminho e na luz do nosso Pai Celestial. Então, o oitavo mandamento, ele diz assim, né? Que diz o oitavo mandamento? Isso está na pergunta 67 do nosso catecismo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E a pergunta inicial que vem, já de Martinho Lutero mesmo, é: que significa isto? E a resposta: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, não trair, caluniar ou difamar o nosso próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Essas são as recomendações. A Bíblia está cheia de histórias bíblicas, né, que falam sobre esse assunto e eventos, né, que envolvem pessoas que não observaram esses princípios, né, que feriram, que destruíram relações, que macularam aí famílias, né, destruíram povos, e Deus deixa isso para nós como um exemplo de não fazermos esse tipo de ação que possa aí sujar o nome das pessoas. Deus preserva aqui nesse mandamento a boa fama, o direito ao bom nome, né, das pessoas. Por exemplo, quer ver, ó, se nós vamos lá em 2 Reis capítulo 5, versículo 25, segundo livro de Reis, nós temos lá uma história que envolve Geazi, né, uma história de problemas em relação a esse mandamento. Vale a pena conferir. Também, se você for lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 13, nós vamos ver que ali também tem um problema de falsas testemunhas contra Nabote. E aí, Jesus também enfrenta isso lá no Sinédrio, quando levanta falso testemunho contra ele. Isso está registrado em Mateus, capítulo 26, versículo 59. São histórias que você já pode, de repente, dar uma olhada lá sobre esse assunto, o oitavo mandamento, mas não para por aí. Se nós olhamos em 1 Samuel, capítulo 22, versículos 6 a 19, nós vamos ver um personagem, Deg, chamado Deg, traindo Abimeleque. Também um problema de traição aí. E Judas também trai Jesus, e isso está registrado lá
em Mateus capítulo 26, versículo 14. São histórias que a gente pode conferir. E a última história que temos aqui é a história de Absalão, quando Absalão calunia o seu pai, né? Fala mal do seu pai, calunia o seu pai, difama ele. Isso está escrito em 2 Samuel capítulo 15, versículo 1 até 6. Então essas são as histórias bíblicas deixadas aí para a gente dar uma olhada para entender melhor essa temática aí do oitavo mandamento. Então, aqui diz o seguinte, ó, o oitavo mandamento não só proíbe o falso testemunho diante do tribunal, mas também todo o falar e pensar contra o próximo que provenha de um coração malvado, como por exemplo, mentir, trair, caluniar e difamar. Então, tem várias formas, né, de se apresentar o pecado contra o oitavo mandamento. Por maldade no coração, às vezes, as pessoas largam situações, falas, sentenças, julgamentos, análise de vida que comprometem o bom nome das pessoas, que comprometem a história, a vida e às vezes destroem a vida das pessoas. Hoje isso é muito rápido de acontecer, muito fácil de acontecer. Aí, dado a velocidade da comunicação que nós temos entre nós, é muito difícil às vezes apagar um incêndio começado por um mal-estar ou por uma raiva ou por uma pequena coisa que atingiu a vida de outro, já se torna aquilo de repente uma história complexa, grandiosa, e muitas pessoas alimentam, né, por curiosidade, querer saber o que está acontecendo, por que essa fala, o que está acontecendo, tem mais coisa por trás, associa já outras coisas, eu também me lembro mais daquilo, e vai jogando aí combustível nas fogueiras que às vezes a gente não consegue mais apagar depois. Então, um pequeno comentário que a princípio poderia ser assim não maldoso, pode se tornar uma faísca, uma fagulha para uma grande destruição na vida de uma pessoa. Então esse cuidado a gente precisa ter, e por isso mesmo o apóstolo lá no Novo Testamento sempre ele já nos diz, já nos alerta, né? Cuidado com a língua. É um pequeno órgão, assim como o leme de um navio, que é tão pequeno em relação ao navio, mas ele governa o navio inteiro. Assim também nossa língua, pequena, pode comandar, às vezes, espetáculos aí que nós não gostaríamos de ver, né? E desencadear histórias e situações que fugirão ao nosso controle. Então, pensa primeiro, reflete primeiro, deixa acalmar um pouquinho aquele desgosto, aquele desentendimento, até aquela raiva que às vezes surge por uma ação ou outra. Não sai logo falando, vai lá, te aconselha com o teu Deus, procure de repente o teu próximo, fala com ele primeiro, tenta ver se é possível remover esse mal-estar, esse mal-entendido, mas não sai falando das pessoas assim, com língua solta, né, para ver as coisas depois se configurando de um jeito que você talvez não gostaria que fosse, né? Então, por isso que diz também, por exemplo, Zacarias, ele diz assim, nenhum de vocês pense mal no seu coração contra o seu próximo. Basta um pensamento, né? Às vezes de um pensamento já não controlado, já começa uma grande confusão. Você não controla o que pensa, ele não controla o que fala, e também não vai controlar o que vai acontecer por conta dessa tua fala, e poderá destruir a vida de uma pessoa. Talvez você não queira isso. Talvez você só está um pouquinho ressentido com alguma coisa, está um pouco magoado com alguma coisa, está um pouco decepcionado com alguma coisa. Entenda que as pessoas, elas magoam, elas decepcionam, elas desiludem. Nós todos somos assim. Você também é assim, você também faz coisas assim. Então dê para você mesmo uma oportunidade, dê para o relacionamento seu com seu amigo, seu familiar, seu parente, seu marido, sua esposa, seus filhos, dê para eles uma oportunidade de poderem se retratar contigo, de poderem falar de novo aquela coisa, e quem sabe perguntar, foi isso mesmo que você quis dizer? É isso mesmo que você está falando? É isso mesmo que você está desejando? Então vai, esclarece a situação. Tenta limpar o ruído que existe entre você e a pessoa que você gosta e que você aprendeu a amar. E não é um ato simples que vai fazer com que isso tudo se acabe. Então vamos controlar os pensamentos, depois vamos controlar as palavras
e finalmente controlamos também nossas ações. Então, pergunta 69 diz aqui: o que quer dizer mentir com falsidade ao seu próximo? E a resposta é a seguinte: mentir com falsidade ao próximo quer dizer falar-lhe inverdades ou ocultar-lhe a verdade maliciosamente. Então não é só fazer o ato, né? É deixar de fazer também é perigoso. Falar uma coisa errada é ruim e ocultar uma verdade também é ruim. Então é importante que, digamos que eu tenha magoado você, que eu saiba que eu magoei você, porque pode ser que eu não tenha tido essa intenção. Pode ser que eu só fiz uso de uma palavra errada, fui infeliz da forma como disse, ou da forma como agi, e eu preciso que alguém me dê um toque, que alguém me avise, que alguém me diga isso. Eu tenho esse direito de saber que eu errei, e você poderia me ajudar a encontrar esse erro, vindo falar comigo e vindo dizer para mim o que você está sentindo a partir daquilo que eu fiz. Então você está me dando uma oportunidade e você está dando oportunidade ao nosso relacionamento para que a gente permaneça se dando bem, para que a gente permaneça se entendendo. E esse é o caminho assertivo, é o caminho melhor, né? Então diz aqui o Paulo, né, quando ele olha para isso, em Efésios 4:25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? Pertencemos aí pela humanidade, somos todos irmãos, estamos todos conectados pela nossa humanidade, por que então não ajudar aquela pessoa com um bom conselho ou com uma oportunidade? Aqui nós temos a outra pergunta que diz assim: o que quer dizer trair? É um dos pecados aí apontados dentro desse conjunto de pensamentos do oitavo mandamento. Trair quer dizer revelar maldosamente os segredos de alguém. Tem alguém que já disse, né, que segredo só é segredo quando só a pessoa sabe, né? No momento que você contou para o seu melhor amigo, você precisa saber que ele também tem um melhor amigo. E aí a coisa já não é mais segredo, né? Então, quando a gente sabe de alguma coisa de alguém e a pessoa vem dizer assim: pelo amor de Deus, eu preciso desabafar, eu preciso contar para alguém isso que está me incomodando, mas não fala, guarda segredo, fica com isso para nós. Aí se você é aquele tipo de pessoa que tem cócegas na língua, que não vai conseguir guardar, já disse para a pessoa: não me conta. Não me conta que eu não sou capaz de segurar. Eu não consigo guardar, eu vou contar para alguém. Então não diga. Vai procurar alguém neutro nessa história, tá? Alguém que não tenha relação contigo, que não conheça todos os amigos que eu conheço e que tenha condições de te ajudar. Pode ser que aí você vai encontrar alguém que foge desse ninho mais íntimo das relações e consiga contar para essa pessoa aquilo que está ali perturbando, né? Porque por vezes a gente precisa ter amigos com quem conversar. Precisa ter pessoas com quem a gente possa contar coisas e desabafar, né? Então, precisamos ter esse filtro aí também, de que nem todas as pessoas têm habilidade de guardar o nosso segredo. Muitas vezes você conta com muita confiança, a pessoa é da tua absoluta confiança, você está se relacionando muito bem com ela, ela acaba sendo tua confidente durante toda uma vida, e por alguma coisa da vida lá adiante acontece um contratempo em que vocês não se entendem mais e infelizmente às vezes as pessoas abrem o baú daí e vão contar tudo aquilo que elas já sabiam a respeito da gente. Ah, que triste isso. Que triste você considerar o outro um inimigo a ponto de abrir a vida dele para todo mundo e desfolhar os maiores segredos. Dos momentos mais íntimos, né, de maior confiança que a pessoa teve em ti, em que ela desesperadamente precisava da tua ajuda, você acolheu aquela pessoa e depois você abre o baú daquelas confidências e esparrama isso assim prazerosamente, porque vocês não são mais amigos, vocês brigaram, vocês não se entendem mais, então não tem mais compromisso com aquela pessoa. Não, você tem compromisso com a verdade. Isso que precisa ser claro na nossa mente. Mesmo que eu não tenha mais uma boa relação com aquele indivíduo, com aquela pessoa, eu tenho um compromisso moral comigo mesmo em relação à verdade. Eu ofereci para ti minha fidelidade, minha confiança, então eu vou manter isso, eu não vou sair falando de ti porque eu não gosto muito mais de ti, se não é mais meu melhor amigo, minha melhor amiga, mas eu continuo firmado na verdade, e é por isso que eu não abro
eu não abro o baú da tua confidência para ninguém, né? Então, diz aqui o provérbio de Salomão, né? Ele fala, ó, o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de coração o encobre. Então aqui está a questão da fidelidade, né? Seja fiel à verdade, seja fiel a tudo, seja fiel à humanidade das pessoas e por respeito a isso, por amor a isso, não abra os segredos e as tampas do baú da vida das pessoas. Diz aqui então, pergunta 71, o que quer dizer caluniar? E ele diz caluniar quer dizer falar mal de alguém na sua ausência. É bem comum isso também, né? A pessoa não está aqui, mas a gente está falando dela. Então é difícil isso aí, né? O Tiago já diz, ó irmãos, não faleis mal uns dos outros. No capítulo 4 da sua carta, o Tiago fala isso, né? Então a pessoa que está ausente, a gente tem que abrir a boca em defesa dela. Abrir a boca em favor do mudo, daquele que não está presente, daquele que não pode falar, né? Então convida a roda de amigos lá a deletar esse assunto, porque o fulano não está aqui. Não podemos continuar falando dele, ou da vida dele, ou da história de vida dele, ou das coisas dele, sendo que ele não está, né? Então a gente está desgostoso com alguém, você vai falar com aquele alguém. Não aproveita a ausência dele, ou então convidar que estamos só nós dois e o fulano não está, vamos falar um pouquinho dele agora, você já viu aquilo lá e tal. Então, a menos que você esteja combinando uma estratégia para ir falar com ele. Então eu posso te convidar para nós irmos junto conversar com o fulano, porque eu já falei com ele, não adiantou. Então eu vou seguir aquele conselho de Jesus, né? Eu fui entre eu e ele não me ouviu, eu vou te convidar como testemunho para ir lá falar com ele. Então, tudo bem, ele não está, eu estou falando, eu preciso explicar a história para você, aquela história que houve entre nós, mas eu tenho um propósito de falar agora sobre isso. Não estou falando mal dele, estou explicando a situação, porque estou te convidando para nós irmos juntos lá falar com ele depois. Aí você pode ir junto, aí você pode fazer bem. E eu posso estar fazendo um bem maior. E aí nós estamos tentando criar um coletivo de ajuda ao próximo, não de difamação e de calúnia. E não estamos falando para prejudicar, mas estamos falando para ajudar. Estamos buscando auxílio. Às vezes eu preciso contar para alguém, né? Eu preciso contar para um pai, eu preciso contar para uma mãe, uma situação que eu estou sabendo que o filho dele está envolvido e ele não está presente. Então eu preciso contar para a gente ver uma estratégia como é que a gente pode lidar com ele. Mas eu tenho a intenção de ir lá falar com ele. Eu não quero só entregar aqui uma fofoca para o pai e para a mãe, né? Eu tenho um membro da comunidade que nós temos um atrito lá. Eu venho falar com o pastor, mas eu não quero falar com ela. Não, eu não vou nem dizer o nome dela. Só vou dizer que tem uma pessoa aí que está falando isso. Gente, isso é uma fofoca muito, muito feia, muito suja, né? Você está usando o nome da pessoa na ausência dela, não está com a intenção de ajudar, não está com a intenção de consertar nada, está só fazendo uso de um expediente ruim de relacionamento. É comum, a gente às vezes faz isso, né? Se sente desgostoso e isso nos dá autoridade ou nos autoriza a falar do desgosto com intenção de até talvez prejudicar outra pessoa. Então aí em Lucas, né, o Evangelho diz para nós, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E o conselho de Jesus, Mateus 18, se teu irmão pecar, vai entre ti e ele só falar com ele. Se ele pecar contra ti, vai lá tentar resolver esse assunto pessoalmente. Não manda recado, não manda por terceiros, nem manda o WhatsApp, porque hoje a gente tem esse recurso, né, de mandar um WhatsApp. Tem gente que fica mais corajosa diante do WhatsApp, né? Não, o conselho de Jesus é entre ti e ele só. Tira o WhatsApp do meio. Vai lá, olho no olho, com boa vontade, com disposição. Vim aqui para a gente conversar, ter uma conversa séria sobre o assunto que não está legal. Porque se você não tivesse a coragem de ir lá enfrentar isso e largar isso ali no WhatsApp, pode estar criando uma confusão tremenda. Daí dá coragem para todo mundo, né? A WhatsApp de falar, de dizer. E aí já tem gente que já compartilha aquilo, já é tão fácil apertar um botãozinho, já compartilha. Às vezes até sem querer, você aperta um botão lá e acaba compartilhando o que não devia. E aí a confusão está feita. Então, não, vai. Jesus diz, não tinha o WhatsApp tempo de Jesus, né? Entre ti ele só, sem o WhatsApp. Melhor, vai direto ao ponto, né?
E a outra pergunta que temos aqui, o que quer dizer difamar? E a resposta é: difamar quer dizer prejudicar a reputação de alguém por maledicência. Aí é falar mal mesmo, né? Aí não é só contar uma história triste, uma história ruim entre eu e a outra pessoa, mas é criar artifício para destruir a pessoa mesmo. Vou, eu vou falar mesmo porque eu quero mesmo que a pessoa se dane, eu quero que a pessoa sinta, eu quero que ela fique sabendo, eu quero que todo mundo fique com raiva dela, porque eu tô com raiva, aí eu quero espalhar essa raiva, criar um coletivo de raiva aí com todo mundo, quem sabe para todo mundo fazer um levante e perseguir a pessoa, né? Esse é um tipo de conluio, né? Que é levantar outras pessoas que nem tem nada a ver com a história, porque você tá digamos assim, de cara virada com o fulano lá, aí você quer que todo mundo vire a cara, que todo mundo te dê força, que todo mundo te dê razão, você inventa histórias, cria situações, faz fantasias, maquia, né, as verdades, transforma os fatos para criar aquele levante contra a pessoa, difamação, né? Então é muito comum também acontecer isso hoje em dia aí e bem fácil de fazer, né? Fazer os levantes, como dizia lá o Salomão, né? Atear fogo no rabo das raposas. Aí você pega uma meia dúzia de raposa numa uma lavoura de milho, lavoura de trigo que está seca, e pega e põe fogo no rabo da raposa e larga a raposa. Pouco tempo o incêndio está feito, a lavoura toda está pegando fogo. Né? Tem pessoas que são especialistas nisso. Elas sabem onde é que estão as raposas, sabem onde é que tem o combustível e fazem os incêndios. Né? E aí depois fica de fora, olhando só o fogo pegar, né? E as pessoas se destruindo. Triste isso. Então isso é difamação. Né? No Salmo número 50 tem uma palavra que diz assim, ó: mas ao ímpio Deus diz: que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos? Te sentas para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe? Tens feito essas coisas contra tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Tem uma repreensão severa de Deus aí, né? Pensa que eu não estou vendo isso que está fazendo? Eu vejo. E eu vou botar fim nessa história. Deus está protegendo aqui no oitavo mandamento. O nome está dizendo: se você não para com isso, eu vou pôr fim nessa história. Eu vou botar o ponto final nessa história. Então, na pergunta 73, ele pergunta que nos ordena, então, agora Deus nesse mandamento. Proibido, nós já sabemos então o que é, agora o que precisamos fazer. Devemos desculpar o nosso próximo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Sempre achar uma forma de olhar para interpretar da melhor maneira aquilo que está acontecendo. E aí vem a pergunta, outra, que quer dizer desculpar o próximo. Desculpar quer dizer falar a favor do próximo quando esse for acusado com falsidade. A rodinha de amigo tá lá, tá gente falando, o pessoal, opa, para aí, o que estão falando? A pessoa não está aqui, o fulano aqui, como é que estão falando dele? Que direito ele tem de se defender dessa conversa que vocês estão criando aqui? Ah, é para puxar saco do outro, protetor do outro. Não se trata disso, se trata de respeito. Se trata de respeito à verdade, né, para com o próximo, para com a pessoa, para com as pessoas. Então diz assim, ó, Provérbio Salomão, né, que tinha falado para vocês antes: abre a tua boca em favor do mudo, aquele que não pode falar, aquele que não está, aquele que está ausente, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Esse é o conselho de Salomão aí no livro de Provérbios, capítulo 38. E a última pergunta que tem, ou melhor, a penúltima, ele pergunta aqui o que quer dizer falar bem. E a resposta: falar bem quer dizer realçar as boas ações e qualidades do próximo, até onde isso pode ser feito dentro da verdade. Nada de bajulação. Nem para um lado de destruir o próximo e nem do outro lado de falsificar também as verdades para que consiga maior benefício. Falar o que não é de bem também está errado. A gente fala o que é real. Eu não vou fazer uma construção de uma imagem
de boa pessoa quando a pessoa não tem isso, né? Então isso também é distorcer a verdade. Em 1 Samuel nós temos a história de Jonatas, que fala sobre esse assunto, né? Então é importante a gente poder dar uma olhada, se quiser dar uma olhada em 1 Samuel capítulo 19, né? Finalmente a última pergunta então. O que quer dizer interpretar tudo da melhor maneira? E a resposta é: interpretar tudo da melhor maneira quer dizer encobrir os erros e as fraquezas do próximo pelo amor. Eu sei que está errado o que você está fazendo, mas eu não vou fazer disso um circo. Eu vou tentar encobrir isso, eu vou tentar segurar isso. Porque eu preciso primeiro falar contigo, né? Então, em vez de ficar, tá todo mundo falando, olha pessoal, não é por aí o caminho, vamos interpretar da melhor maneira, vamos abaixar um pouco essa ansiedade, vamos mudar um pouco esse tom, deixa eu vou lá conversar, se alguém já foi conversar com o fulano, ainda não, então pode deixar que eu vou, estão falando, eu vou lá, vou falar, e aí eu vou ter que dar uns nomes, né? Eu vou chegar lá e vou dizer, olha, o fulano, estão falando isso de ti, quero saber se é verdade. Então, né, se tem pessoas que têm a coragem de falar, não tem problema de usar o nome delas lá e dizer aquela pessoa está falando, porque ela é corajosa de falar longe, então ela precisa ser conhecida de todos, que ela é a pessoa que fala mal de todo mundo longe, então eu posso contar o nome dela. Não precisa ficar escondendo o nome dessa pessoa, precisa falar em cima da verdade. Então essa é interpretar tudo da melhor maneira, né? Eu vou proteger o nome das pessoas. Se eu posso encobrir alguma coisa momentaneamente, não é consentir com o erro, é concordar com o erro. Mas eu vou encobrir agora aqui para não dar uma difamação, porque não temos todos os dados para saber o que está acontecendo. Vamos juntar os dados, vamos fazer um acolhimento das informações primeiro, para depois a gente formar um juízo a respeito disso que está acontecendo, né? Então esse é o conselho que tem aí. Por que fazer isso? Pedro nos dá a ideia do porquê lá na primeira carta dele, quando ele diz: o amor cobre multidão de pecados. Isso se chama perdão, né? Então eu vou perdoar por amor, mesmo que esteja errado, que não é legal o que está fazendo, mas eu não vou te botar em cima da chapa quente. Eu vou te perdoar, vou te acolher, vou falar para ti que está errado sim, vou apontar o teu erro, mas vou tentar te ajudar pelo perdão para você parar de fazer aquilo, né? E é o que 1 Coríntios também está escrito lá, quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente tem esse amor dentro de nós. Pelo poder e pela presença do Espírito Santo, nós estamos habilitados ao cumprimento desse mandamento também. Então essas são as colocações aí do Catecismo para o dia de hoje. Deus abençoe você, a mim, a todos nós, que possamos rever sempre nossas relações à luz dessas verdades. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Gente, um bom tempo para vocês, Deus abençoe vocês, até a próxima semana, a gente segue junto aí conversando, tá bem? Tchau, tchau.